E aí, gente boa, boa noite, irmãos, boa noite. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com vocês. Demoramos um pouco para começarmos, porque nós estamos unindo aqui o útil ao agradável, né? Estamos esperando alguns irmãos chegarem. São Gonçalo, não é fácil a locomoção, ainda mais esse horário de 7 horas, né? O pessoal vindo de Niterói, é bem complicado. E aí eu falei, pastor Márcio, o pessoal está chegando ainda, mas vamos embora, porque o pessoal lá do online já está todo lá esperando, o pessoal é tudo pontual, né? Está todo mundo lá só aguardando o seminário começar, então a gente não pode ficar, né, aguardando o pessoal aqui chegar, se já tem gente ali pronto para poder ouvir o seminário do reino. Então, como que funciona e como que vai funcionar? Vai ser diferente. O pessoal daqui, é só essa aula que eles vão assistir, que será uma aula semelhante à nossa, tá? Aliás, é só a primeira aula que é semelhante à nossa aula aqui, só a primeira. O restante das aulas presenciais vai correr diferente. A aula deles é só na terça, o currículo é diferente. Nós vamos continuar na pegada das 13 aulas. Então, vamos ter uma aula hoje, teremos uma aula na quinta, e assim vai, terça e quinta, até completar as 13 aulas. Ah, mas eu perdi. Se você perdeu a aula, ela vai ficar aqui gravada. Ela vai ficar gravada aqui a aula, e você não vai, caso não consiga assistir ao vivo, perder 100%. Daqui a pouco você chega lá na nossa plataforma do Google Classroom, é só chegar lá, que eu acho que até já disponibilizou lá esse link agora, né? Junto com a apostila, o slide, mais um livro que eu deixei lá disponível da aula da história da igreja. Então, é só chegar lá que você vai ver no Google Classroom essa aula disponível lá. Também, os irmãos que conseguiram entrar no grupo do WhatsApp, eles também vão ter acesso aos links. A gente vai estar sempre avisando quando tiver aula, estiver próximo, estiver começando. Qualquer imprevisto, também vamos estar informando lá. Então, você não vai ficar à mercê apenas do YouTube. A gente está colocando vocês no WhatsApp, colocando lá no Google, para que você consiga estar acompanhando. Alguma dúvida que você tiver, alguma pergunta, já também vamos estar liberando ali no WhatsApp para você poder fazer as suas perguntas. Você pode fazer as suas perguntas aqui também, tá? E vou deixar a sua pergunta no chat, eu posso ler aqui depois, no final, dou uma lida aqui, para poder ver qual é a sua dúvida. Provavelmente hoje eu não vou conseguir olhar aqui e falar com você que está online, porque eu vou dar atenção maior ao pessoal que está aqui presencial. Beleza, gente? Então vamos orar para que o Senhor ele possa estar trabalhando nessa noite em nossos corações. E eu tenho certeza que você que está em casa, né? Agora são 8 canais passando simultaneamente. Dá para ver quantas pessoas tem online agora? Então, nós estamos com 39 agora ao vivo. Tá? Claro que esse número vai crescer, o YouTube vai disparando ali aos pouquinhos, né? Vai passando os minutos, ele vai disparando, daqui a pouquinho a gente vai ter mais gente assistindo aí. Agora já tem 42, já está atualizando ali, ó. Vamos orar então, gente? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem permitido nós vivermos, Senhor, esses dias, Pai. Dias em que o Teu Evangelho, que a Tua Palavra, né, que o reino está sendo propagado, Senhor, com força, com autoridade. Nos dê, Senhor, entendimento, sabedoria, para que possamos ensinar essa palavra com intrepidez, Senhor. Para que possamos ensinar essa palavra sem impedimento algum, Deus. Abra os olhos do coração daqueles que estão fazendo esse seminário pela primeira vez. Esses que estão dando o primeiro contato, Senhor, com essa palavra. Ministra aos corações deles, para que nós possamos falar pelo Teu Espírito e Ele ficar à vontade no nosso meio. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. Deixa eu só liberar aqui no meu Face, que depois que eu disparo aqui online, eu preciso estar liberando essa ministração, tirar ele aqui do cadeado, né? E colocar para público. Pronto. Está liberado lá.
Vamos então para a nossa primeira aula. Vamos mostrar aqui, deixa eu já falar, passa o slide aí, pastor Marquinhos, quem passa aqui agora sou eu. Eu que estou no comando aqui do slide, né, para passar aqui em cima. Como que funciona a primeira aula? A primeira aula ela é um pouco diferente das aulas propriamente ditas do Seminário do Reino. Por quê? Porque é uma aula que visa nós falarmos sobre a história da igreja. Então, eu quero que você tenha muita atenção nessa primeira aula, porque é informação da história da igreja, informações essas que às vezes a gente não chega até nós, essas informações, elas não são passadas assim, tá? Então, eu vou precisar que vocês tenham atenção nessa aula. Vamos falar sobre a história da igreja e vamos vincular a história da igreja com a Bíblia, perfeito? Então, o primeiro texto é esse que está aí de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 14, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, os irmãos que já fazem o seminário com a gente já conhecem o que significa essa palavra iniquidade, tá? A palavra iniquidade, né, ela é anomia. O que significa anomia? Essa partícula a é uma partícula de negação, é não. Tá? Então, nomia vem de nomos, que é o quê? Que é lei. Então, anomia é não lei, a não obediência da palavra, a não obediência da Torá, a não obediência, né, dos mandamentos do Senhor. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: e por se multiplicar a não obediência da palavra, e por se multiplicar a não observância dos mandamentos, o ágape, a palavra aí no grego é ágape, o ágape se esfriará. Agora, se esfria para quem? Para ímpio? Para quem nunca conheceu a Deus? Não, esses nunca tiveram o ágape, né? Agora, o amor que se esfria é o amor divino, justamente por não estar se observando a palavra. E diz assim, ó, de quase todos. Pô, quase todos significa uma grande parcela. É o quê? É 90%? 85%? É quase todo mundo. Aí ele vai dizer assim, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim. Bom, até o fim, quando é que é até o fim? Esse até o fim é até quando Jesus voltar? Tem gente que acredita que ele volta, né, antes da grande tribulação. Tem gente que acredita que ele volta no meio da grande tribulação. E tem pessoas que acreditam que ele volta no final da grande tribulação. Mas quando é o fim, então? O fim é antes, é no meio ou é no fim? Quando que é o fim? O fim é no fim, ou o fim é no início, ou o fim é no meio, né? Então, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado. Preste atenção nessa palavrinha aqui também, ó. E será pregado este. Eu sei que tem irmãos que falou para mim assim, olha, eu estou com papel e caneta, vou acompanhar aqui anotando tudo. Então é hora de anotar. Grifa aí este. A palavra este aí é touto. Não é tonto não, tá? É tou-u. T-O-U-T-O. Touto. Touto no grego, que significa o mesmo. A mesma coisa. E o mesmo evangelho que Jesus pregava naqueles dias, este evangelho será pregado lá no tempo do fim. E o texto continua dizendo, será pregado este evangelho do reino. Reino. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do coach, não é o evangelho deturpado, é o mesmo evangelho que Jesus pregou. Por onde? Na minha denominação? Na minha igreja? Né? No ministério? Não, vai ser pregado em todo o mundo. Todos terão acesso a essa palavra. Ela não vai ser exclusiva de um grupo, ou de um canal, ou de uma denominação, né? Não, Deus vai levantar pessoas no mundo inteiro para anunciar este evangelho. Para quê? Para testemunho. Testemunho de quê? De que antes que o reino chegue, o reino já foi anunciado.
ele não vai chegar de uma maneira que ninguém vai saber o que está vindo. As pessoas saberão o que está vindo. As pessoas saberão que Jesus está vindo. E quando ele vier, aí quem não acreditou, um abraço, tá? Em todas as nações, então, aí virá o fim. O fim só acontecerá depois que este evangelho for pregado a todas as nações. Então, às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, que dificuldade para poder ensinar o reino de Deus, quase ninguém escuta. Paz, querido. O pastor Fernando aí, ó. Glória a Deus aí pela vida dele. A gente fala assim, é uma dificuldade para poder ensinar o reino, né? É uma dificuldade para que essa palavra ela chegue, né? Nas nações, mas está escrito que essa palavra vai ser pregada a todas as nações, não tem por onde correr, vai ser ensinado. Então, às vezes a gente vê o pessoal meio assim, meio cara brocochô, triste, né? Pô, ninguém está ouvindo essa palavra do reino, ninguém está ouvindo esse evangelho. Fica tranquilo, porque Jesus falou que essa palavra, esse evangelho será pregado em todas as nações. 61? Está aumentando, vai aumentar daqui a pouquinho. Quando chegar lá para 20 minutos, vai aumentar mais, né? Você que está chegando aí também online, seja bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. E fora os que vão assistir também depois, né? Tem gente que não está trabalhando ainda. Então, veja bem, nós vimos aqui, deixa eu só voltar aqui um slide, nós vimos aqui um cronograma do próprio Senhor Jesus, dizendo que haveria um momento que este evangelho estava sendo pregado, e foi pregado por Jesus, foi pregado pelos apóstolos, foi pregado pela igreja primitiva. Chegaria um momento de iniquidade, ou seja, iria se esfriar. A gente vai ver na história quando isso aconteceu. O amor se esfriando, o amor à palavra se esfriando. Mais na frente, essa palavra voltaria a ser pregada de novo, e aí então viria o fim. Jesus já deu esse cronograma. Mas quem deu esse cronograma? Vamos ler aqui, ó, a realidade, né, da igreja antes do tempo do fim. Antes da vida de Jesus virá a apostasia e o anticristo. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém, preste atenção, ninguém, você pegou a apostila? Pegou, tá bom. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isso não acontecerá o quê? Aí tem que ler o contexto, né? Eu tirei um texto aqui, mas não li o contexto. O contexto está versículo 1 e 2. A reunião solene, o encontro com ele, a vinda de Cristo, né? O dia de Cristo. Aí está dizendo, ó, isso não acontecerá, sem que, primeiro, venha a apostasia. Opa, está vendo aí? Jesus, ele já tinha falado que isso iria acontecer, com o amor de muitos iria se esfriar. Por quê? Por causa do não amor à palavra, a anomia já é isso, né? O não amor à lei, nomos, né? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, duas coisas acontecem antes do fim. Que duas coisas são essas que acontecem antes do fim? Quem que pode dizer para mim? Vamos ver. Está aí no texto aí, ó. A primeira coisa é o quê? Apostasia. E a segunda? O revelado o homem da iniquidade. Duas coisas precisam acontecer primeiro, para que então depois Jesus vem. Por isso que ele falou aqui no versículo 14, que é depois que o evangelho do reino for pregado que virá o fim, porque o fim é exatamente isso, é no fim, quando Jesus vem, né? Mas quando que Jesus vem? Ele vem depois da apostasia e da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Então primeiro tem que vir, né, a apostasia, e depois da manifestação do homem da iniquidade, ou seja, do anticristo,
é que então ele vem. Certo? Continuando aqui o texto. Vamos lá. Seguindo a linha da multiplicação da iniquidade, muitos apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você veja que o apóstolo Paulo ele já estava afirmando, dizendo que haveria apostasia na igreja. Vai haver apostasia, isso vai acontecer. Os profetas profetizaram isso, está lá em Ezequiel, em Oséias, em outros profetas. Eles já disseram que haveria apostasia. O evangelho que foi anunciado por Jesus lá atrás, que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, que a igreja primitiva cria, mais na frente isso iria apagar, mais na frente isso iria sumir. Está aqui a apostasia, está aqui, apostatarão da fé, está lá Mateus 24, Jesus falando, o amor vai se esfriar, porque não tem mais amor à palavra. Quem não ama a palavra acaba se apostatando. Mas aonde começou? Qual é a origem de tudo isso daí? Então nós vamos ver aqui nesse cronograma, né, uma parte aqui da história da igreja. Graças a Deus, eu estava até conversando com a Agnes e com a Júlia, né, acho que foi na semana passada, né, sábado agora, que eu estava fazendo faculdade de psicologia. E aí eu tranquei a faculdade, porque o Senhor me impeliu a fazer a faculdade de História. Né? Aí eu falei, eu vou ganhar bem menos. Eu vou ganhar bem menos. Mas isso vai ser uma bênção para o reino de Deus. Porque foi realmente a área que hoje é o que eu mais preciso, né? E o que mais me ajuda hoje como professor é a História. Porque a gente enfrenta muitas pessoas que não acreditam na palavra, que não acreditam na Bíblia. Isso aqui foi acrescentado. Isso daqui veio de Roma. E quando você estuda academicamente, não é discípulo de Google, mas você estuda nos livros, vai lá na fonte, você descobre que a internet está cheia de baboseira. A internet ela não tem compromisso com a verdade, ela tem compromisso, muitas das vezes, em querer afrontar a fé cristã, colocar dúvida. Pessoas que não têm temor de Deus, eles não estão preocupados com a verdade. São raras as pessoas que até fazem um comentário contrário, mas que vêm com um argumento inteligente, com documentos e tal. Com essas a gente consegue até conversar. Mas quando você chega com pessoas que simplesmente falam por falar, mas não prova nada, tem um monte assim na internet, tá? E aí, eu agradeço a Deus por essa faculdade que eu fiz, o meu TCC, né, o meu projeto final, foi sobre eu poder provar na faculdade que Jesus existiu, que houve um Jesus histórico. E quem foi o meu orientador foi um ateu egiptólogo, professor da UF. Eu escolhi ele para ser meu orientador, né? E ele me deu nota 8 do meu TCC. Deu 8 ainda, hein? Deu 8 ainda. Né? No meu TCC disse que foi muito bom, meus argumentos, gostou pra caramba, né? E disse para apresentar. Eu apresentei, né? Eu tenho algumas fotos, né? Esse TCC eu apresentei lá no projeto final para a faculdade lá da Universo, lá na Alcântara, né? E aí depois eu fiz uma pós-graduação de História da Igreja pela Batista do Sul. Né, cara, o meu sonho é estudar na Batista do Sul, né? Eu não fiz teologia na Batista do Sul, mas fiz pós-graduação em História da Igreja e a História da Interpretação da Bíblia, que é o que nós vamos ver hoje aqui. Tá? Hoje a primeira aula é História. Então, se você não gosta de História, Jesus vai fazer você gostar hoje. Jesus vai fazer você gostar de História hoje. Tá? Então, olha só. Nós temos ali, né, Antigo Testamento, morte e ressurreição de Jesus, e nós temos a igreja primitiva, 1º, 2º e 3º século. Tá, no 1º, 2º e 3º século, tudo bem. Como é que você sabe que estava tudo bem? Claro que havia os heresiarcas da época. Estava lá Montano, estava lá Marcião,
estava lá Simão o Mago, e tantos outros gnósticos da época haviam ali. Só que você tinha a presença dos apóstolos, você tinha a presença dos discípulos dos apóstolos. E aí você tem acesso, nós temos acesso, hoje é de domínio público, você pode chegar lá, baixar, está lá gratuitamente na internet, você pega os livros da patrística, tá, dos primeiros cristãos. Quem são os primeiros cristãos? Você pode observar isso até em livros da CPAD, Editora Vida, tem do Instituto Cristão de Pesquisa, Defesa da Fé, o ICP, está lá, Policarpo, Irineu de Leão, Justino Marte, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, que foi discípulo do apóstolo Paulo, Barnabé, Policarpo e Inácio de Antioquia foram discípulos do apóstolo João, e uma série de outros irmãos que viveram os primeiros séculos. Esses camaradas, eles foram discípulos dos apóstolos. Olha que honra, serem discípulos dos apóstolos. E eles deixaram documentados, tem documentos, isso aí não é Google, é documento. Eles deixaram documentados o que eles criam. Eles interpretavam o que os apóstolos escreviam. Então, por exemplo, só para você ver a diferença, que quando você vai estudar mesmo, a patrística, e vai pegar a informação do Google para você ver a diferença. O que o Google ensina? O que os contradizentes ensinam? Que os evangelhos foram colocados por Constantino. Os evangelhos foi colocado por Constantino. Não. Constantino não colocou nenhum evangelho ali. Os evangelhos eram escritos desde o primeiro século. Desde o segundo século. Eles já eram citados como os 4 evangelhos. Eles não chamavam nem de evangelho. Eles chamavam de a memória dos apóstolos. Está lá Irineu de Leão fazendo uma dissertação só sobre os 4 evangelhos. E ele é do ano 165 depois de Cristo. Os 4 evangelhos, a memória dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vai fazer várias comparações. Por que são 4 evangelhos? Porque são 4 cantos do mundo. Por que são 4 evangelhos? Aí vai dizer porque remonta aos querubins, boi, águia, homem, e leão. Tá? Então, eles vão fazer uma defesa, isso antes da igreja de Roma aparecer, uma defesa do porquê que são 4 evangelhos. Isso já existia antes de Constantino. Então você está com uma fartura de documentos ali, e aonde você pode ver e comparar a fé da igreja de hoje, que isso é ensinado em diversos lugares do Brasil e do mundo, comparar como que eles criam. Como é que eles criam? Aonde é que eles... Aonde que se ensina hoje se bate com o que se ensinava lá há 2000 anos atrás. Está documentado. Só que essas informações não se é passado para a igreja. Não é passado, essas informações não é chegado. Quais são os livros históricos que são hoje mais aproveitados e são mais bem vistos pela igreja? Livros da Reforma. Aí o da Reforma todo mundo gosta. Mas a igreja não veio na Reforma. A igreja veio há 2.000 anos atrás. Não teve ninguém que escreveu nada há 2.000 anos atrás, só agora em 1500 que teve. E aqueles escritos lá atrás, justamente foi baseado em cima deste evangelho de Jesus. Porque eram discípulos dos apóstolos. Eles eram discípulos dos apóstolos. Muitos escreveram ali que os apóstolos ainda estavam vivos. Policarpo, por exemplo. A apostasia não tinha chegado ainda. Tanto é que tem até um livro sobre a história, o livro é esse, a história da igreja, esqueci agora o nome do autor, mas é da CPAD. Ele vai dizendo que nesse período, e não somente ele, até o historiador Eusébio de Cesareia, primeiro historiador cristão, ele também diz que a gente só começa a perceber a diferença da doutrina só lá para o 4º século. Então, nos 3 primeiros séculos, a fonte do evangelho, eles ainda estavam puros. Não tinha várias denominações. Irineu de Leão chega a dizer no seu 3º livro, se não me engano, Irineu de Leão contra as heresias. Quem eram os hereges? Os gnósticos. Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João.
Ele vai dizer que a igreja, mesmo espalhada pelo mundo inteiro, ela prega, ensina, né, e fala as mesmas coisas, como se morasse numa mesma casa, debaixo de um mesmo teto e possuísse um único pastor. Então não havia várias correntes de fé diferentes. Você via uma só. Isso aqui é aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro século. Só que nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma gama de perseguição. Muita perseguição na igreja, está correndo ali. Até acabar as perseguições, foram 10 que tiveram. A última mais severa, que foi apelidada de a grande perseguição. E das perseguições o povo cansa. Uma hora o povo cansa. Chega Constantino, aí sim tem o dedo de Constantino, e o que é que ele faz? Ele emite, né, ali uma ordem que proíbe a perseguição aos cristãos. Ele faz uma proibição, fala, a partir de hoje ninguém vai mais perseguir os cristãos. Então não persegue cristão, mas ao mesmo tempo tem concílios. Nesses concílios você vê um ecumenismo, que é aonde ali a raiz, de quando tem as mudanças doutrinárias. A mudança doutrinária não é no primeiro, segundo e terceiro século. As mudanças doutrinárias ocorrem a partir do 4º século. Primeiro, segundo e terceiro século, vai ver os livros que foram escritos, está lá atrás, está na internet, você pode baixar e ler no seu, como é que fala? Inteiro, ler o livro inteiro lá. Lá você vai ver o que eles ensinavam. A partir do 4º século é que tem a mudança. Qual é uma das mudanças que ocorrem? Havia na época 2 escolas. A escola de Antioquia, que está na Bíblia, essa escola, tá? E a escola de Alexandria. Alexandria, você sabe, que estava ali, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era a biblioteca de Alexandria, no Egito. E ali em Alexandria havia muito judeu da diáspora, porque você sabia que o povo de Israel foi dispersado, entraram uma dispersão, foram para tudo quanto é lugar do mundo, e apareceu muito judeu lá. E um dos judeus que estavam lá eram judeus que amavam filosofia. Né? Esse judeu que amava filosofia, ele passou a interpretar a Torá, no Antigo Testamento, de uma forma simbólica, alegórica. Essa é a escola de Alexandria. Quando chega o evangelho lá, alcança essas sinagogas, e eles passam a acreditar em Jesus, só que começa a interpretar a Bíblia de forma simbólica. Eles acreditam em Jesus, mas tudo bem, Jesus, mas as simbologias vão continuar. Então agora nós temos 2 escolas fortes, a de Antioquia, que é a escola fundada pelos apóstolos, e a de Alexandria, que é fundada por judeus da diáspora. E ali agora tem 2 tipos de cristãos, os literais e os simbólicos. E o que acontece? No 4º século aparece um camarada que todo mundo já ouviu falar, que é chamado de Santo Agostinho, né? Já ouviram falar, né? Agostinho de Hipona. Aí Agostinho de Hipona, influenciado por Orígenes e também por Alexandre de Alexandria, antes ele cria num reino milenar literal, ele passa a acreditar num reino milenar simbólico. Agora é simbologia, isso aqui não existe, isso aqui é figurado, influenciado pela escola alegórica, filosófica grega, né, helenista e também egípcia. Ele compra essa interpretação, traz um novo tipo de interpretação, e gente, quem é que está tomando conta financeiramente, com o exército, com o poder da interpretação da Bíblia no 4º século? Roma. É Roma. Roma adota ele como o pai da igreja, que ele é o pai da igreja católica, e ele passa a trazer uma interpretação escatológica de uma forma simbólica. Mas isso não vem dos apóstolos e não vem dos primeiros cristãos. Isso vem da igreja católica. Aí quando você vê hoje uma igreja que ensina, isso daí é simbólico,
Eu era de uma igreja que era totalmente amilenista, eles não criam, né, de forma alguma no reino milenar literal. Da onde eles aprenderam isso? Eles não sabem, está lá inocente, né? São irmãos que são inocentes, não têm esse conhecimento. Principalmente os novos que vão lá e aderem, né? Acho que nem um bispo lá sabe disso. Tem essa história que nós temos. Mas o que acontece é que eles, ao simbolizarem isso, a Igreja Católica compra, e quando tem a reforma não se desvincula 100% da Igreja Católica, principalmente na área escatológica. A reforma, ela traz alguns elementos verdadeiros, porque é Deus que está trabalhando na reforma, é Deus que está proporcionando isso, só que ainda tem alguns ranços, né, da Igreja Católica. E aí, essa igreja de onde eu era, uma igreja que crê num reino milenar simbólico, mas eles nem sabem que isso tem a ver com algo que veio lá da Igreja Católica Romana, porque os católicos romanos creem assim. Se você pegar lá um padre, eu até na época até falei com o meu professor, você falando de um padre ensinando é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? A diferença é a batina, porque doutrinariamente falando na área da escatologia, né, é simbólico, eles acabam simbolizando isso daí. Eles acabam simbolizando. E nessa que simbolizam, o que faz? Bom, se o reino milenar é simbólico, então tudo que está no Antigo Testamento não vale a pena estudar. O que é o Antigo Testamento agora? Agora eu vou pegar o quê? Salmo, mensagens de devocionais, profeta Isaías, eu vou pegar algumas mensagens aqui, vou voar com uma águia, né, renovar minhas forças. O Antigo Testamento passa a ser um livro que não tem valor para a igreja evangélica hoje. O valor que ela tem é um valor que mostra que Jesus é o Messias, profeticamente, mas no tocante à profecia, os profetas não têm tanto valor assim. Por quê? O reino já chegou, já está aqui, não tem mais nada para esperar. O que eu tenho para esperar? Jesus voltar e eu ir para o céu. Só isso. Não tem mais nada. Agora, se eu entendo que aquelas profecias são literais, que estão no Antigo Testamento, aí tem muita coisa para estudar. Aí os profetas ressuscitam, eles voltam a ter voz de novo. Aí Isaías volta a ter voz, Jeremias volta a ter voz, todo mundo volta a ter voz. Agora, se eu simplesmente rejeito os profetas, não porque eu não gosto dos profetas, mas é porque o que eles têm para ensinar não é para nós, para a igreja, como muitos dizem, isso é só para Israel, e já acabou lá em Israel, então é esse esfriar, e esse não é o evangelho que Jesus pregou naquela época. Então o que acontece? Chega mais na frente, você está vendo aqui, né, perseguição à igreja, até a era constantiniana, a igreja sofreu muitas perseguições, e ela não queria mais aderir a essas perseguições, cansou de ser perseguida, mas ao mesmo tempo que cansou de ser perseguida, abraçou o ecumenismo, tinha que abraçar, né? Aí você vê aí a fusão da igreja-estado. É aqui que começa o problema não é lá atrás não, tá, gente? Não é no primeiro, segundo e terceiro século, não. É aqui, é no quarto século o problema. É no quarto século que a gente vê as mudanças doutrinárias acontecendo no corpo de Cristo. É ali, aonde você vê dinheiro, ofícios. Se lembra daquele... Eu aprendi isso na faculdade, a história de São Francisco, né? São Francisco de Assis. Já ouviram falar, né? Da ordem franciscana. Esse camarada, no período medieval, ele se levantou contra essa fusão Estado aqui. Ele se levantou, porque era muito dinheiro, muita pompa, muito ouro. E aí ele vem e fala, olha, igreja não é isso não, né? Jesus não andava assim, cheio de ouro não. Nós vamos fazer voto de pobreza. A ordem franciscana, né? Você sabe que eles têm careca aqui em cima, né? Eles fizeram um voto de pobreza. O que o Papa fez naquela época? Mandaram prender ele, só que aí alguns conselheiros, os cardeais, ele falaram, não prende ele não. Essa pregação dele é muito boa. Cria uma ordem para poder fazer com que quem se identifica com a mensagem dele se iguale a ele e abençoa ele.
Aí o Papa, é verdade, porque que tinha muita gente a favor de Francisco. Então, para que a gente não crie uma revolução aqui, vamos criar uma ordem franciscana, e aí a gente abraça eles, abençoa eles, e acaba sendo uma ordem que, como se fosse hoje, nosso linguajar, né? Fosse receber mais galardão no reino. Olha que esperto que fizeram. E ele vai e aceitou de boa. Então você veja que eles não estão preocupados até o momento ali, preocupados com a verdade, estão preocupados para que ninguém enche o saco deles. Para não encher o saco, eles fazem o que tem que fazer. E hoje tem muita gente, né, que adere a essa questão de, olha, não mexe comigo, deixa eu fazer as minhas coisas, o que você quer? Você quer que um cargo? Você quer alguma coisa aqui dentro? Eu coloco você para trabalhar, mas não venha mais me encher o saco. Esse mesmo espírito que estava lá na igreja católica acaba também entrando, né, na igreja evangélica. E aqui nós vemos o seguinte. Vou só abrir um parênteses aqui e fechar parênteses, tá? Bem rapidinho, tá? As importâncias das traduções. Nós vemos aqui, Tábuas de Moisés, Torá, depois nós vemos a Septuaginta do grego, né? Nós vemos aqui depois a Vulgata Latina, mais na frente a Bíblia de Lutero, alemã. Isso aqui estou mostrando a história da evolução da palavra, tá? Moisés, depois veio os pergaminhos, tá? Enquanto tinha pergaminho, tinha também papiro, porque pergaminho era muito caro. Depois veio a tradução, né, do hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Depois do grego veio para o latim, alemão. E nós tivemos inglês, né, já depois da reforma aí, aonde tivemos a primeira Bíblia impressa. Gente, uma página dessa Bíblia aqui impressa hoje está valendo mais de 15 milhões de dólares, tá? Fiquei sabendo disso naquele History Channel. O cara conseguiu uma página da Bíblia. Uma página, mas é a primeira, né? É a primeira impressa, tá? Não é qualquer. Não, é a primeira impressa, tá? E aí depois teve outras traduções. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque você tem várias traduções, João Ferreira de Almeida, Almeida Corrigido e Fiel, né? Tem várias traduções. Porque nós, aqui no seminário, principalmente os irmãos que vão fazer as 13 aulas online, né, que estão ali, existem algumas palavrinhas que a gente vai ter que ver no original para saber se ela realmente é assim, tá? Então, eu aconselho a vocês que vão fazer o seminário a baixarem ou o Oliver Free, que está ali, tá? Eu tenho esse Oliver Free aqui também no meu tablet. Ele é pago, tá? Mas você paga uma vez só. A única coisa que eu gosto dele é porque você consegue fazer anotações ali, né? E fica tudo anotado como se fosse um esboço no próprio aplicativo. Clicou, ele já aparece o seu comentário ali, tá? E também tem o My Bible ali do lado, tá? Esse aqui é o Oliver Free, que eu tenho aqui, né? E aí eu clico nele, vou clicar numa palavrinha aqui, vamos colocar aqui, caminho no grego. Já vai aparecer ali, odos, e a explicação. Olha que legal, né? Para que isso? Porque esse tipo de Bíblia que a gente incentiva você a ter é para justamente evitar que as pessoas falem assim, mas isso aí como é que eles falam? Isso aí é a interpretação deles. Não é a interpretação deles. Você vai ver lá, você vai clicar, a gente faz questão, nós fazemos questão de você ter uma Bíblia aí onde você tem acesso ao grego e ao hebraico. A gente faz questão disso. Para quê? Para que você acompanhe com mais profundidade o que está escrito, né? E acompanhe com mais profundidade, né, o que você está lendo. É importante você ler, né? Só agora aqui nós já dissemos duas palavrinhas no grego. A anomia e touto, lá de Mateus 24. Não enriqueceu a aula? Não trouxe mais conhecimento? Mas como é que você vai saber se o que eu falei é verdade ou não? Aí você tem que ter esse aplicativo. Esse, por exemplo, My Bible é gratuito. Você baixa lá, tem lá o grego, tem lá o hebraico, e você vai ter acesso, você pode conferir. O que a gente quer é que você seja um cristão bereano, que você confira tudo que a gente fala, tá? Confira mesmo. Se vocês quiserem, eu tenho os livros da Patrísticas, eu vou disponibilizar para vocês
depois lá no grupo do WhatsApp, lá no Google Classroom, para que você possa baixar esses livros e estudar, tá? Porque é importante você conferir, certo? Que às vezes as pessoas falam assim, mas ele está falando isso aí, não tem fundamento. Não, se você for lá para conferir, você vai ver que tem fundamento. Nada que a gente está falando aqui é solto. Tudo que a gente fala aqui, se você quiser uma prova, a gente mostra a fonte, para que nós não fiquemos, e nem você também que vai ensinar, fique com ponta solta, tá? Então vamos lá, ó. Vamos continuar aqui, tem Bíblias de sugestão para você, tá? Almeida Revista Atualizada, a Bíblia que nós usamos aqui, por exemplo, a que nós usamos hoje aqui, é a revista Almeida Revista Atualizada. Tem a nova versão internacional também, e aí para quem gosta de inglês, né, a Bíblia King James, tá? Vamos voltar então agora aqui para a questão da história da igreja. Pulamos 1.500 anos, 1.500 não, né? 1.200 anos de história. Gente, você acha que 1.200 anos é muito tempo? É muito tempo, 1.200 anos? Nos anos 800, anos 800 não existe, né? Existe, mas ninguém fala assim. Século XIX, melhor. No século XIX, olha quanta coisa aconteceu nesse período. Só em 1800. Quem nasce em 1800? Allan Kardec, Charles Taze Russell, Testemunho de Jeová, Joseph Smith, dos Mormons, Sigmund Freud, psicologia, Charles Darwin, evolução. Só aqui eu citei 6. Helena Blavatsky, da teoria da evolução lá, dela também, uma russa. E vai por aí fora. Ellen Goldwhite. Se for puxar aqui na memória, vai vindo mais gente ainda. Margaret MacDonald, né, aquele sonho lá dos santos subindo. Só no século XIX. E olha quantas doutrinas nós temos hoje, seitas e entendimentos diferentes, em um único século. Um só. Eu só citei um. Século XIX. Você imagina 1.200 anos. Só quem toca a bola, quem escolhe o técnico, quem escolhe a escala dos jogadores é a Igreja Católica. Só eles. É o dono do time, é o dono do estádio, é eles que bancam, é eles que escolhem tudo. 1.200 anos. Eu tenho um gráfico, eu não tenho ele aqui, mas tenho no Prezi, que eu vou contabilizando, fiz questão de contabilizar todos os acréscimos, ano por ano, todos os anos. Deu mais de 30 ali, bem mais de 30. Qual ano que foi proclamado que Maria subiu ao céu? Qual ano que foi decretado que ela sempre foi virgem? Qual ano que foi decretada a proibição da Bíblia e a leitura somente em latim? 1229. Está lá, eu fiz um gráfico correndo todos os acréscimos ali. E aí você vê movimentos se levantando, anabatistas, né, e outros mais. Aparece um camarada, só que não é ele sozinho, já havia outros homens de Deus se levantando, o Conde Zendorf e tantos outros, né, em Zurique, e ele vai colocar lá, né, qual o nome que dá, que ele coloca nas portas lá? As 95 teses. As 95 teses dele, né, ele vai colocar lá na porta da igreja da Alemanha. Já existia um que já tinha feito isso, ele só não tinha publicado, só estava esperando alguém fazer primeiro. Lá na Suíça. E aí Lutero, né, coloca o pescoço dele na frente, né, e ele coloca lá as 95 teses dele lá. E é tudo voltado para a fé, voltado para uma questão também de não autoritarismo de um papado ali e tal. Mas ele ainda acreditava, né, na virgindade de Maria, ele ainda acreditava num reino milenar simbólico. Você vê que Deus levanta ele para fazer uma coisa, ele faz aquilo que Deus mandou ele fazer, mas ele não elimina tudo da Igreja Católica. Você vê que, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, ela tem o estilo de culto dela quase igual ao da Igreja Católica, até
o formato, né, da igreja luterana, com seus vitrais, é a mesma coisa da igreja católica. Aqueles vitrais da igreja católica ali, que você vê, aquele estilo, aqueles vitrais todos, tudo isso daí veio, né, do período medieval. Tudo veio do período medieval. Tem um nome para esses vitrais aí que eu não estou lembrado agora, que se dá, né, para esses vitrais, mas essa estrutura que tem ali são estruturas que vieram de povos bárbaros. Tem uma comunicação. Esse tipo de comunicação, está quase vindo a palavra aqui na minha mente, está quase vindo, gótico, pronto, lembrei, né? Desenhos góticos. Por que é chamado de gótico? Você sabe da onde se origina essa palavra gótico? Vem dos godos, um grupo bárbaro do período medieval que se converteu ao cristianismo, que são os godos, visigodos, né? Então, eles trouxeram a cultura deles para a igreja católica, e aí você tem aqueles vitrais, aquele estilo gótico da igreja católica, que quem pega emprestado? Presbiteriana, luterana, não tem nada demais, é só uma estrutura. Vou ficar reclamando por causa disso, né? Deixa eles com os vitrais dele lá, né? Mas é só uma questão histórica, isso vem deles. Então você percebe que as culturas, elas vão conversando entre si e elas vão criando, né, esse tipo de comportamento que vai se somando um ao outro, tá? Muito bem. O que acontece com isso? Tá? Acontece que Deus levanta esses homens e eles começam a pregar sobre fé, contra as indulgências, vai pregando contra mercadoria da fé, mercantilizar a fé dos irmãos. E aí levanta de fato esses homens aí. Sim, agora você imagina numa época onde todo mundo acreditava que ele tinha que pagar para ser salvo. Não, mesmo, o Papa falou, o padre falou que eu tenho que pagar para ser salvo. Quem é você para dizer que não é? Não, mas está escrito. Não, mas só quem pode interpretar a Bíblia é o padre. A única que pode interpretar a palavra é o Papa, que vem da sucessão de Pedro. Você não tem essa capacidade. Então, isso estava na mente do povo, da mais que eles não podiam ler a palavra aqui, só podia ser falado em latim. E aí vem eles, e hoje isso para a gente é uma coisa tão simples, né? Mas naquela época não era. Falar isso daí era digno de morte, de prisão. Tanto é que Lutero saiu de lá e foi para a Alemanha. Para a Alemanha. E aí está. Caminhando na história, esses homens se levantam, né, começam a pregar, não tem espaço, outros, o Luiz Henrique aceita essa proposta, dessa pregação aí, surge a igreja anglicana. Bom, mas aí já é uma outra história, vou contar a história da igreja anglicana não, vamos voltar aqui para a reforma. Caminhando mais na frente, olha aí, né, a imagem, né, salvação pela fé, 1517, aí tem Calvino, aí o pessoal já vai, já que o Papa é fé, né, salvação, começa a extrapolar, né, Calvino começa a extrapolar. A gente vai falar nele sobre a aula da criação, tá? Aí você vê ali, ó, século XVIII, arrependimento, santidade, né, e tantos outros. Eu falei que era Conde Zinzendorf, não, era Zwinglio. Zwinglio é antes de Lutero, tá, gente? Eu falei que era Conde Zinzendorf, mas não é Conde Zinzendorf, não, tá? Acho que era o Zwinglio. Muito bem. E aí, levanta esses homens aqui, por quê? Eles estavam ensinando que a salvação era pela fé. Ok, salvação pela fé, beleza. Mas aí o que pastor, vê se a minha imagem aí, se não está aparecendo aí, ó. É que só está só a foto aí. Né? Aí o que acontece? Tá, não é porque aqui está, eu estou vendo a foto aqui. Ah, tá, você está fazendo daquele jeito, beleza, vamos lá. Então preste atenção, a salvação é pela fé. A salvação pela fé, o que eles faziam? Saíam do culto, enchiam a cara de bebida, né? ia ficar bêbado, saia do culto, enchia a cara de cerveja. A salvação é pela fé, pô, estou salvo pela fé. Está salvo pela fé. Aí o que Deus faz? Restaura a santificação. Aí levanta outros homens avivalistas para poder
levar a mensagem de santificação. Aí qual é a mensagem da época? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aí soma fé com santificação. Coisa boa, né, quando soma. Aí está somando fé com santificação. Só que Deus vai restaurar mais uma coisa. Veja que isso é um processo que passa século, não é uma coisa da noite para o dia. Deus começa a restaurar uma outra coisa. E o que Deus vai restaurar agora aqui são os dons espirituais. Está lá, ó, no século XIX, William Seymour, Daniel Berg, homens que todos nós, pentecostais, que cremos nos dons do Espírito, acreditamos que aconteceu aquele grande evento lá na Rua Azusa. O que acontece, olha o problema, Deus, ele restaura a fé e fica lá o quê? Uns 100 e poucos anos com a turma da fé. Eu sou da fé, meu negócio é fé, sou da turma da fé. 100 anos depois, 150 anos depois, Deus restaura a santidade. Não, esse negócio aí de santidade não, porque eu sou calvinista, eu sou luterano, mas Deus está levantando os batistas aqui, né? Os homens da santificação. Não, mas se bem que já tinha anabatistas antes, né? Mas aí é uma questão de nomenclatura, né? Deus, quando ele restaura a igreja, ele está restaurando, não é uma denominação, ele está restaurando a sua noiva. É a verdade. O problema é que quando Deus restaura, o pessoal pensa que dali é papo de denominação. E como eles já estão dentro de uma denominação, eles falam, não, isso que dali é para eles ali, o nosso é isso aqui que é o nosso, deixa isso aqui com a gente aqui, né? Mas você vê que quando você olha para o macro, para a história da igreja, Deus, ele está fazendo um movimento que é para alcançar todos e não um grupo só. Chega no século XIX, Deus... A restauração toda está cooperando para a edificação de toda a igreja, não é denominacional. E aí, do século XIX, claro que Deus usou homens específicos ali. Só que você pensa que a questão dos dons espirituais era só na Rua Azusa, isso já estava acontecendo no Japão há muito tempo. Só você pesquisar que você vai ver que já havia movimentos de dons espirituais sendo restaurados no Japão. Mas foi o da Rua Azusa que explodiu, até porque nos Estados Unidos, né? E aí, quando Deus restaura isto, os outros irmãos que já caminhavam há 200 e poucos anos na fé reformada, o que eles pensaram? Língua estranha não é de Deus, não, isso é do diabo. Não, isso daí, a gente não aceita isso não. Língua estranha não é isso não, esses dons espirituais acabaram, né? Acabou tudo isso daí não existe mais. Mas por que eles estão falando isso? Porque eles ficaram presos naquela revelação que foi dada lá atrás e eles não avançaram na revelação. A pessoa está ali, não é só a pessoa, é um movimento espiritual que está acontecendo com milhões e milhões e milhões de pessoas, mas ela não consegue acreditar. Ela acha que não vai acreditar. Parou no tempo. Deus está dando sinais para milhões de pessoas. Está todo mundo ali manifestando os dons espirituais. Não, isso daí é glossália. Isso daí. O cara está falando na tua frente ali. Você está vendo o negócio acontecendo. Não, isso daí é língua de homem. Para você ver como é que são as fortalezas. Como é que é a fortaleza. Não é só uma pessoa falando. São milhões espalhados no mundo inteiro falando. Mas a pessoa insiste em dizer que aquilo dali não é, porque por quê? Não é de Deus. Por quê? Porque está preso a um ensino denominacional. Olha como é que essa questão de você estar preso a um ensino denominacional, ele prende a pessoa, cega a pessoa. Tem pessoas que, como dizem hoje, né, tem mente aberta. Ela está a fim de aprender, independente, igual eu, quando estava lá na Nova Vida, ensinava lá que o reino milenar era simbólico, mas eu não ficava, não, eu sou do reino milenar porque eu sou da Nova Vida. Rei, Nova Vida até morrer. Né? Negativo. Não. Eu estava ali, mas eu queria saber da palavra de Deus. Quem manda não é o bispo, quem manda é Jesus, Ele é o Senhor da palavra. É Ele que é o Senhor da revelação. E ninguém é o dono da verdade. E eu fui lá, busquei um entendimento, né? E hoje eu cheguei a esse entendimento. E o Senhor nos revelou.
Por quê? Não pode ficar preso numa caixinha. Olha aí, ó, uma coisa que Deus revelou no século XIX, até hoje tem problema. Até hoje, pessoas ainda não acreditam nisso. Até hoje. Agora, com aqueles que acreditam, estão sendo abençoados por todas essas revelações que ao longo dos séculos Deus veio trazendo. Pronto. Quem não engessou está sendo abençoado. Aí sim tem gente que tem fé, que busca a santificação e que busca os dons do Espírito Santo. Um cristão está se completando ali, ó. Deus está restaurando a igreja. Aí sim é um cristão que está deixando Deus restaurar a igreja. Porque toda restauração, irmãos, ela não vem da noite para o dia. Ela é paulatina. Até com os apóstolos foi assim. O apóstolo Pedro, depois de andar 3 anos com Jesus, recebeu o Espírito Santo, ainda acreditava que os gentios não podiam ser salvos. E Deus precisou dar visão a ele, e ele ainda foi, não como nada imundo. Jesus está mandando comer. Não, Senhor, eu sei que é o Senhor que está mandando, mas eu não como nada imundo. Para você ver a questão da fortaleza. E mesmo assim ele não aceitou. Teve que Paulo ir lá repreender ele na cara, para ver se ele aprendia. E depois é que a revelação veio. Porque ele era turrão, e tem gente que é turrão. Está lá na Bíblia, está mostrando a palavra, está mostrando os textos, a pessoa está presa ali, ela está pensando na interpretação denominacional. Ela não está pensando no que está escrito. A gente tem que olhar o que está escrito. Tá? E agora nós temos hoje a igreja cristã moderna do século 21. Essa igreja cristã moderna do século 21 está aí, ó, igual esse desenho aí. Está uma coisa só. É ideologia de gênero dentro da igreja, teologia da prosperidade, é coach, é mercadoria da fé, e por aí vai. É dinheiro para lá, é dinheiro para cá. Tudo isso na igreja hoje, fora as heresias que a gente vê, né, em muitas denominações. Hoje, inclusive, eu fiz um vídeo lá no canal, né, quem viu o vídeo hoje, né, quem assistiu a peça de teatro lá, né, viu uma das encenações que eu fiz, né, sobre uma heresia que tem na igreja hoje. E o pessoal acredita nisso numa boa, para eles estar chuchu beleza. Né? Só que é nesse tempo que se cumpre aquilo que Jesus falou em Mateus 24. E este evangelho do reino seria pregado a todas as nações, e então viria o fim. É este evangelho do reino. Então agora Deus está proporcionando uma outra revelação. Agora que o bicho pega de novo. Todo momento que Deus traz revelação, tem embate. Tem embate por quê? Porque ou era católico, aprendeu com o Papa uma coisa, ou ele era da Reforma, aprendeu com Lutero uma coisa, né? E agora eu tenho que ficar me santificando? Não, eu já sou salvo, pô. E tem outros que ainda falam, já sou eleito, para que eu vou me santificar, pai? Que já sou eleito, né? O pessoal da hipergraça. Mas Deus está trazendo as restaurações. E está restaurando. E hoje Deus está restaurando o que nós, que é uma palavra bíblica, né? O evangelho do reino de Deus. Como que eu sei que essa é uma palavra restaurada? Primeiro que a gente vai mostrar tudo na Bíblia para você. Tudo está aqui escrito, né, na palavra. Né? Tudo está aqui escrito na palavra de Deus. Depois, se você quiser, a gente pode mostrar para você, né, os testemunhos dos primeiros cristãos. Interessante, o pastor Damásio, é um pastor que eu conheço há 20 anos, nós aprendemos com ele, né, do Evangelho do Reino. E ele conhece essa palavra desde a década de 90. Quando ele recebeu, ele estava sentado, como eu também sentei para fazer o seminário, ele começou a ouvir isso, né? E o que é que ele fez? Ele falou, não é possível, né, que a gente está aprendendo isso, está ouvindo isso daqui, e não existe eco nenhum lá atrás. Não pode ser. Se é palavra restaurada, alguém tem que ter falado alguma coisa. Se eu falo assim, essa palavra foi ensinada e foi pregado lá em 1500. Quem pregou isso em 1500? Antes, né? Antes. Quem pregou isso em 1500? Você tem que provar. Ah, não, eu acho que pregou. Não, então não tem como.
Ninguém pregou isso aqui em 1500, como é que você vai dizer que isso foi uma pregação da reforma? Agora, quando eu falo de restauração, e não estou falando de reforma, reforma, você pega isso daqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, é um leão, vamos tirar esse daqui e vamos botar um outro leão. Reformei. Eu reformei do jeito que eu quis. A parede era azul, agora vou pintar, vou botar uma mas vai ficar verde. Vai ficar verde. Reformou. Né? Eu fiz uma reforma ali. Restaurar não é isso. Restaurar é eu pegar a parede azul, deixar azul, eu pegar esse leão do jeito que está e voltar à origem normal de como ele era quando foi feito pela primeira vez. Então, quando a gente está aqui trazendo essa palavra, não é para reformar a igreja. Porque reformar já foi feito, que foi trazer um outro tipo de interpretação. Né? O que a gente está querendo trazer aqui é a restauração da igreja, é voltar às origens. E aí nós encontramos voz. Voltando ao Damásio, quando ele estava ouvindo essa palavra, ele falou, não é possível que não tenha ninguém que tenha ensinado isso lá atrás, lá no primeiro, segundo, terceiro século. E aí ele foi pesquisar sobre os primeiros cristãos. E ele não tinha Bíblia não, né? Não tinha os livros em português. A editora Paulus, que é a detentora desses livros, não tinha publicado ainda. E aí, para sorte ou para providência divina, né? Esses livros foram publicados em 2000. E aí ele foi e pegou. Quando ele começou a ler o que cria Justino, Irineu, Policarpo, Inácio, né, todos esses homens aí, quando ele começou a ler, ele falou assim, meu Deus do céu, é justamente isso que eu estou aprendendo aqui no Evangelho, aqui no seminário. É a mesma coisa. Não se acrescenta nem tira, é a mesma coisa. Para voltar atrás. Não é mais uma interpretação de um curso teológico. Isso é a palavra revelada lá no primeiro, segundo e terceiro século. Eles ensinavam isso. Aí o pastor Damásio até fala que quando ele começou a ler, no quarto ele começou a pular de alegria, pular mesmo, igual a criança, dando soco no ar, porque ele viu que o que ele estava aprendendo não era coisa de homem, não era mais uma visão teológica, era algo que os primeiros cristãos criam e morriam por causa disso. Exatamente. E aí, voltando agora para a palavra, gostaram da história? A história foi legal? Né? A história foi boa. Então, essa ministração. Então, para os irmãos que estão online, né, o pastor Fernando, é bispo, né? Bispo Fernando, inclusive fizemos um seminário lá na igreja dele, né? Ele está perguntando se existe algum ministério, alguma denominação, né, algum pastor que hoje ensina a mesma coisa que nós ensinamos. Tem, tá? Inclusive, às vezes não é sempre semelhante, igual, mas é semelhante. Né? Por exemplo, o pastor Paulo Borges, ele fala muito sobre o corpo de Cristo, reino milenar, ele acredita... A base. Conhece Paulo Borges? Pastor Paulo Borges? Busca lá. Ele é o pastor que é o mentor daquele irmão lá, daquele canal Jesus Cop. Né? Então, ele é Douglas, né? Douglas Gonçalves. Ele acredita no reino milenar literal, ele acredita no pós-tribulacionismo, né? Acredita o que é o corpo do Cristo, ele fala muito sobre o Cristo. Tem uns irmãos ali do ministério A Base, né? Que eles também ensinam muito semelhante ao que nós ensinamos. Não, edificando a casa. Edificando casa. Tem outros irmãos, tem aquele lá de São Paulo, né? Que há muito tempo atrás que ensinava isso também.
Sim, é porque Miles Monroe também tinha uma pegada assim, né? Mas eles tentaram pegar uma parte que mais interessava dele, né? Não pegaram a essência do que ele queria passar, infelizmente, né? Mas, enfim, o que mais me interessa aqui foi o Evangelho que Jesus pregou. Sim, sim. Não, e a gente encontra hoje também, bispo, muitas igrejas que estão hoje ensinando isso, até irmãos, nos próprios canais do YouTube. Tem em Minas Gerais, tem no Sul, tem no Nordeste. Vira e mexe, tem irmãos que falam, eu creio exatamente assim como vocês, a gente nem sabia disso, né? É porque esse é o movimento, como a gente está falando aqui, esse é o movimento que, antes de todo o movimento explodir, na mídia, naquela época não tinha mídia, né? Mas de uma forma que todos fiquem sabendo, ele primeiro começou no oculto. Toda a restauração começa primeiro no oculto. Jesus, ele primeiro ficou 29 anos no oculto, né? Ali, né? Só João Batista também ficou no oculto ali no deserto. Então, antes da manifestação da palavra, ela fica escondida. Você não vê aqui multidões de pessoas ouvindo essa palavra, né? E aí depois é noivamento com essa palavra, mas ela sempre vem, sabe, assim, de uma maneira que ninguém percebe. É como diz, né, de repente, né? É de repente. Ela vem de repente. Só que esse de repente já houve um preparo por trás. A gente ensina isso há mais de 20 anos, né? Agora que está começando bem assim, timidamente, a essa palavra a ser pregado nas igrejas, né? Os irmãos estão começando a despertar para isso. Pessoas grandes, até da mídia também, estão começando a ouvir isso daí. Mas quando for para valer mesmo, ninguém vai segurar essa palavra. Quando for para valer, quando chegar nas pessoas certas, que são assim, uma ponte boa, né? Uma ponte boa, aí ninguém segura. Porque quem conhece essa palavra nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Eu ouvi pela primeira vez e estamos até hoje aqui nessa palavra. Tá? Então, é igual, tá, claro que a comparação não é igualzinha, né? Mas existe 7 mil que ainda, né, não se dobraram a bala não, mas não conhece, que hoje já conhece o Evangelho do Reino. Né? Existe 7 mil que hoje já conhecem o Evangelho do Reino. Na verdade, bicho, tem sempre remanescente, né? Tem sempre remanescente. Não estou dizendo com isso que os irmãos que não conhecem essa palavra são do diabo, do demônio. Negativo. Negativo, tá? O processo de restauração, ela continua. Começou em 1500 e está sendo até hoje. Até hoje Deus está restaurando essa palavra, tá? E a gente passa pelo processo também da restauração, né? E quem vai ouvindo também vai passando pelo processo. E como que acontece isso, para a gente finalizar? A pregação do Evangelho do Reino purifica a igreja, levando a sua maturidade. Efésios 5, 26, 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que tornará a igreja ela sendo gloriosa? O que tornará ela gloriosa é a palavra. Não é evento, não é como você conseguiu 1000 membros para a sua igreja. Me dá aí o segredo, né? Como você conseguiu ter 1000 membros. A Bíblia diz, o que purifica a igreja é a palavra, né? É a palavra que chama. Estou me lembrando aqui de mais um irmão que também cria como nós. É o Russell Shedd. Eu conheci ele pessoalmente, eu conversei com ele, né? Ele também cria exatamente como nós, tá? Russell Shedd também cria nisso. Só pegar a Bíblia dele nos comentários e falar a mesma coisa. Então você vê, né? Homens importantes, né? Que se você sentar para conversar, ele pensa como nós, né? Muito bem. E aí, a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai purificar a igreja. É a palavra que nos lava, que nos limpa.
e é ela que tornará a igreja gloriosa. Veja aqui, ó, o estado de glória da igreja imaculada na terra, Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quem é que se atavia? Somos nós. É a esposa que a si mesma se atavia. E como que ela se atavia? É pela palavra. É a palavra que purifica a igreja. Agora, é qualquer palavra? Não, tem que ser uma palavra pura. Porque para purificar tem que estar puro. Né? É a palavra que purifica. Ah, Igor, é tudo que a igreja ensina hoje que está errado? Claro que não. A palavra não está sendo restaurada. Né? Então, tem muita coisa que se ensina hoje que é verdadeira. Né? Agora, o nosso foco aqui, e o foco no seminário, é o reino. O que é o reino? As coisas que estão por vir. É o futuro, é a escatologia. Isto é o foco, porque Jesus está voltando e eu preciso pregar o reino de Deus. Né? Preparai para que se preparem, né? Para que não, arrependam-se, né? Arrependei-vos, pois está próximo o reino. Mas qual é a diferença então? Está próximo o reino e o reino já chegou. Não é porque Jesus falou, né, que o reino de Deus já é chegado. A diferença é que o reino chegou no meu coração. Lembra que Jesus falou que o reino de Deus não vem de forma visível. Ele vem de forma invisível. Ele primeiro vem no meu coração. Então o reino já chegou dentro de mim. Mas vai chegar um tempo em que o reino de Deus vai ser através de mim. E ela vai tomar toda a terra. Aí está lá Daniel 2,44, Apocalipse 11,15. Diabo em Mateus capítulo 4, tentando Jesus a que ele receba o reino naquele momento ali. Só que Jesus diz um não para ele, não é agora. Interessante, né? Por que Satanás foi tentar Jesus? A gente é tentado naquilo que a gente deseja, né? Então Satanás sabia que o desejo de Jesus era de reinar sobre as nações, né? Ele está doido para reinar. Ele está doido para pegar aqui os reinos desse mundo e ser rei da terra. Eu vou oferecer isso agora para ele. Ele falou, não é agora. O momento de eu reinar lá é Apocalipse 11,15. É no toque da última trombeta. É ali que eu vou reinar. Não é agora não. Ainda tem muitos filhos de Deus para a gente ganhar para o reino ainda, né? Então, quando a gente fala o evangelho do reino, a gente está falando isso. A gente está dizendo de um reino que está por vir, que Hebreus capítulo 6, vai chamar de mundo vindouro. Um mundo que está por vir. Então a gente vai trazer no seminário uma palavra que é para aguçar o teu amor por esse reino que está chegando. Agora você precisa enxergar esse reino. Ver esse reino. Qual o propósito desse reino? Como é que é esse reino? É só ser salvo? É ficar num lindo coral cantando lá de boa? Não. O reino é dinâmico. O reino, ele tem muita coisa. Gente, são 13 aulas. Aqui, presencialmente, são 5, né? Mas online, você que está assistindo aí, são 13 aulas. O que você acha que nós vamos ensinar em 13 aulas? A gente ainda vai formar uma turma presencial aqui. A gente vai conseguir em nome de Jesus, né? Uma turma presencial com 13 aulas aqui. E mesmo assim, as 13 aulas que nós ensinamos, são 13 aulas que é apenas o começo. Aí começam os vídeos, começam as aulas. Pô, o pastor Damásio, ele deu acho que 12 ou 13 aulas só falando sobre o reino milenar. Na escola dominical lá na igreja dele. 13 aulas só falando sobre o reino milenar. Mas existem tantos outros assuntos, e tudo lá nos profetas, ó, Isaías. A Bíblia abre totalmente, porque você está preso ali em Jesus, 4 evangelhos e algumas cartas. Quando você prega o reino, aí você abre um leque de mais de 30 livros. O Apocalipse se abre para você, que tem gente que tem medo de estudar Apocalipse. Da onde você acha que surgiu aquele ditado, um bicho de 7 cabeças? Né? É cada besta.
de 7 cabeças, né? Ah, isso aqui é complicado, é um bicho de 7 cabeças. Ninguém entende, cada besta, né? E eles atrelam o Apocalipse a um livro que é difícil compreender. No máximo, quando eles vão estudar, é 7 igrejas, porque tem devocional ali, né? Passou dali, já não interessa mais, aí é tudo complicado. Mas por quê? Porque não tem a revelação. Hoje, para mim, o livro de Apocalipse, para mim, é um livro da vitória. É um livro de bênção. É um livro cheio de revelação, né? Bom, purificação da igreja pela palavra e o seu propósito. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então você veja que aquele, né, que está com vestiduras brancas, porque vestiduras brancas, porque se purificou, se tornou igreja gloriosa, esse, o Senhor não vai apagar o nome dele do livro da vida. Então, o estado em que a igreja tem que estar, o pessoal fala assim, né? Jesus pode voltar hoje, pode voltar agora, a qualquer momento. Jesus pode voltar hoje, voltar agora, a qualquer momento. Jesus vai voltar quando a igreja estiver gloriosa. Olha lá para o Éden. Está lá o primeiro Adão, que é Jesus. Jesus é o primeiro Adão, que é Adão mesmo. Que é Adão mesmo, né? Deus tira ele do barro. Jesus vem de uma mulher, né? Não teve nenhum homem que fez Adão. Adão veio direto de Deus, está lá na genealogia. E Adão de Deus. E Jesus também. Jesus, ele não veio de semi-humano, veio de Deus. Deus coloca Adão para ficar no pesado sono. Jesus morre, fica 3 dias e 3 noites no seio de Abraão. E aí, no momento em que Adão está dormindo, ele é ferido do lado. Jesus também é ferido do lado e sai o quê? Água e sangue. Elementos esses que formam e purificam a igreja. No momento em que Adão acorda, está lá Eva lá, bonitona para ele, uma virgem, né? E que estava perfeita, não tinha pecado. E foi apresentado para Adão ali, e disse: deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E Paulo vai repetir isso lá em Efésios 5, e ele vai dizer: grande é esse mistério, me refiro, porém, a Cristo e à igreja. E Paulo, quando vai citar o texto que nós lemos lá, da purificação, ele diz que a igreja precisa estar assim para se apresentar, para ser apresentada. Ou seja, nós só vamos como noiva nos casar com o segundo Adão quando nós estivermos na dimensão de uma igreja gloriosa. Ele não vai se casar com uma mulher de qualquer jeito, porque não foi assim lá no Éden. Lá no Éden, quando fala de idônea, fala de semelhante. Semelhante. Então Jesus não vai se casar com uma noiva que não seja semelhante a ele. Não tem como. Ele vai incorruptibilizar uma igreja que ela esteja num estado de semelhança a Jesus. Por isso, o bispo deve saber com certeza, né, que a chuva serôdia, que é a última chuva de avivamento, que nós estamos clamando por ela, essa chuva sai para quê? Para amadurecer os frutos. Então o último avivamento vai vir para amadurecer a igreja, porque ela madura, ela é semelhante a Jesus, ela vai estar apta para ser arrebatada. A palavra, porque a chuva tem a ver com palavra. A palavra, vai vendo, aí volta para a história de novo. O que o pessoal está fazendo na Rua Azusa? Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração. Aí vem avivamento. Estão lá os discípulos, né, perseverando na doutrina e oração, avivamento. E nós vamos fazer a mesma coisa, Bíblia, Evangelho do Reino e oração, e vai vir avivamento. Em nome de Jesus, vai vir avivamento. E não vai ser na nossa denominação, vai ser sobre muitos filhos de Deus espalhados pelo mundo inteiro. Amém. Muitos filhos de Deus. Jesus só voltará no momento da restauração de todas as coisas, Atos 3:21, olha aí, ó. Ao qual é necessário que o céu o receba,
até aos tempos da restauração de todas as coisas. De que Deus falou, olha aí, ó, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Está vendo aí como é importante ler os profetas? Os profetas falam dessa restauração o tempo inteiro. Os profetas falam desse momento da igreja, e aí tem os textos lá, né, do espírito de Elias, de Malaquias, e vai por aí afora. Né? Vários textos que falam sobre a restauração, avivamento, de chuva, né, da última colheita, que são frutos maiores, mais bonitos, mais viçosos, são mais pessoas, porque são mais frutos. Está na lei, está nos profetas, está em Salmos, está tudo ali espalhado. E o texto diz, é necessário que o céu o receba, tem versões que diz, o contenha, o segure, mantenha ele lá até os tempos da restauração. Ora, eu pergunto para você, Deus vai restaurar todas as coisas se a igreja ficar 7 anos no céu? No momento que o império da besta aparece, então quer dizer que Deus está restaurando o império da besta? É isso que está dizendo aqui o texto? Não tem lógica. A restauração, para haver, tem que primeiro matar o iníquo, vencer a besta. Aí tem restauração. A restauração de todas as coisas. E não pode restaurar, ó, eu vou subir, agora eu vou restaurar. Vem, diabo. Não, por que isso? Né? Vem, diabo, agora é a sua vez. Isso não é restauração. A restauração é justamente prender o diabo e restaurar tudo no céu e na terra. Aí é restauração. E é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas. E a restauração começa primeiro em quem? Em nós, na igreja. Porque somos nós que vamos preparar o caminho do Senhor. Então primeiro restaura a igreja para depois o noivo vir. Primeiro tampa as brechas da igreja, torna ela uma noiva idônea, né? Uma noiva semelhante, uma noiva que resplandece a glória do Senhor, não uma glória transitória de Moisés, mas uma glória permanente de Cristo. E aí Jesus vai olhar para a noiva e vai dizer, olha, agora ela está pronta, ela está preparada, olha as vestes dela, que linda, ela está vestida com vestes de justiça, agora eu posso voltar. E aí ele volta e se casa com a igreja. Aí sim, e não do jeito que está hoje, né? Do jeito que está hoje, falta muita coisa ainda para acontecer. Vamos ler aqui o texto, ó. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Opa, peraí, saiu aqui. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, ou seja, não é da vontade de Deus, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus não quer ferir a terra, porque tudo que Deus criou lá no Éden, quando ele viu, ele disse que é bom, né? E a terra já estava criada lá, ó, muitos milhões de anos atrás, mas quando ele viu que ele criou por cima da terra, ele falou, nossa, aqui é muito bom. Então Deus não quer ferir a terra com maldição, tá? Então ele quer fazer, pelo contrário, ele quer restaurar, né? Como diz o texto lá de Atos. Na verdade, antes disso acontecer, antes que veio o grande e terrível dia do Senhor, ele enviará o profeta Elias. Mas esse profeta Elias, o que é? A pessoa, ele vai ressuscitar? Ele não vai ressuscitar. Ah, porque Elias morreu, foi para o céu? Não, essa é uma outra história, depois a gente vai falar sobre isso aí, né? Mas Elias não vai aparecer, como alguns judeus acreditam. Lembra lá de Mateus, no capítulo 16 e 17, que está lá, Jesus no monte da transfiguração, e aparece lá o profeta Elias, e aí chegam os discípulos para ele, Pedro, Tiago e João, e fala para ele, Senhor, por que é mistério, por que é necessário, e por que os escribas dizem, né, que é necessário que Elias venha primeiro? Eles estão lembrando aqui de Malaquias, tá? Aí Jesus fala, bom, Elias já veio, e fizeram com ele tudo quanto quiseram. Eu, porém, vos digo que ele virá, e restaurará todas as coisas. Elias já veio, mas Elias virá. Elias já veio, mas Elias virá. Como que Elias veio? O texto mesmo prossegue dizendo, então eles
entenderam que ele falava do profeta, né, ou não diz profeta, de João Batista. Então, João Batista, ele estava no espírito de Elias. O que João Batista veio fazer? Ele, que era o amigo do noivo, preparar o caminho do Senhor. O que ele fez? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O que João Batista fez? Ele começou a pregar o reino e a preparar o caminho para que o Senhor viesse. E aí Jesus me fala que ele viria de novo. Outra vez? Mas será que vai ser em uma pessoa só? Agora? Aí quando eu li Apocalipse 11, que eu vejo lá as duas testemunhas, eu vejo uma das duas ali tem um perfil de Moisés, mas o outro tem o perfil de Elias. Só que o texto, quando vai dizer das duas testemunhas, não vai dizer que é uma pessoa, porque disse que ali é o candeeiro. Candeeiro é o quê? Igreja. É a igreja ali. E o que o texto diz? Que ele, antes de dar o poder para as testemunhas dele, o que ele faz? Ele meça o templo. Quem é o templo de Deus, gente? Somos nós. Então, antes de derramar a chuva, ele vai ver se a pessoa está buscando ao Senhor, se ela ama, se ela está vivendo o Evangelho. E aí, se ela estiver nessas condições, aí o Senhor vem e derrama, né, esse poder que a igreja nunca viveu, nem os apóstolos viveram esse poder, porque eles viveram Pentecoste, eles viveram chuva temporã, eles viveram primícias, mas nós viveremos tabernáculo, nós viveremos serôdia e nós viveremos plenitude. O último avivamento vai ser maior do que o da primeira. Né? A glória do segundo avivamento será maior do que o da primeira. Mas porque quem estuda a mesma história de Israel, sabe que a chuva serôdia é maior, tem a maior produtividade, a colheita é maior, sabe disso, né? E Jesus mesmo falou em João 14, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e maiores ainda. Interessante, só a nível de acrescentar, né, que mesmo o Elias mesmo próprio, ele foi afrontado, né? João Batista, anunciando, já preparando o caminho de Jesus, ele foi afrontado, e aqueles que andarão nessa unção, né, de Elias, também, por certo, serão afrontados. Sim. Há um embate das trevas sempre com respeito a esses homens e essa unção, né? Porque essa unção prepara o caminho de Jezabel. Elias, Jezabel. Apocalipse, a grande meretriz. Elias, Jezabel, João Batista, Herodes, o lobo. Herodias, e no Apocalipse lá está Jezabel. E Elias, ele é perseguido por Herodes, né, que era o imperador de Roma, e Roma faz parte de uma das cabeças da besta. Né? Você está vendo que tem ali dois personagens, aí você vê Moisés perseguido por Faraó, que é Egito, que também é uma das cabeças da besta. Então, está lá, Elias, Moisés, Elias, profetas que se levantaram contra o sistema da besta e da Babilônia, da prostituta, todos eles foram perseguidos. Todos eles. Um foi para o deserto, Moisés, Apocalipse 12, a igreja indo para o deserto, e um ficou ali na cidade, João Batista, que perdeu a cabeça, que simboliza os mártires, que são as testemunhas que morrem lá do Apocalipse 11. Legal, né? A Bíblia se encaixando, a Bíblia se costurando, né? Totalmente ali, certo? Então, haverá as duas testemunhas, haverá o avivamento, haverá tudo isso, e tudo por causa da restauração do Evangelho. Não à toa, em Apocalipse 14, 6, você vai ver que lá no final aparece um anjo voando no meio do céu, trazendo o Evangelho eterno. Por que ele vai trazer o Evangelho eterno? Não tinha, então? Né? Porque são revelações, não é uma nova Bíblia, não é um outro Evangelho, mas é a palavra de Deus que você tem aí, que você carrega contigo, que vai ser revelado, vai ser mostrado.
né? Último texto, Daniel 7:27. Deus entrega aos santos o reino eterno. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Este é o reino que nós estamos ensinando, propagando, falando. Nós estamos aqui como aqueles que estão preparando o caminho do Senhor, anunciando esse reino, porque Jesus não é apenas Salvador, mas Ele também é Rei de Judá. E Ele vem para reinar. Por isso que quando Ele vem com uma espada, Ele vem com um manto, Ele vem montado no cavalo e sendo chamado de Rei de Reis e Senhor de Senhores. Esse é o Rei que vem. Ele vem para reinar. Amém, Jesus é Salvador, no novo nascimento. Agora Ele vai vir como um rei, aquele que vem para me dar o galardão, para eu reinar junto com Ele. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Então essa é a mensagem que nós vamos trazer. A igreja precisa se preparar como noiva para esse reinado. A igreja não sabe muito da igreja. Isso, pastores, né? Pastor Márcio, pastor Fernando, a igreja hoje, ela não entende, ela não consegue ter essa percepção desse reinado. Ela tem a percepção de Jesus, né? Jesus tem, né? Jesus como Salvador, como Deus, como eterno, como aquele que nos ama. Ela ensina direitinho isso, amém, né? Que está pregando essa palavra, glória a Jesus, porque Jesus está sendo ali o centro. Só que Jesus, Ele não vem sozinho, Ele vem trazendo com Ele um reino, né? Sim. Eles não querem. Um assunto de escatologia, eles dizem assim, ó, isso aí é para o último período do seminário de teologia. É assim que eles falam. muitos anos atrás se ouvia muito isso, e por não ter acontecido naquele tempo, não cabe ainda descrédito. Só que existem fatos proféticos que vão apontando a proximidade desse acontecimento. Que ele estava voltando, né? E ele volta a cada dia, né? Ele está voltando para nós, né? O reino está sendo edificado na nossa vida. Sim. Então, a cada Período. que ele vai renovando vai trazendo essa restauração da liberdade, vai sendo edificado essa certeza no coração. Por que muitos anos atrás aquele estava voltando? Por causa da renovação dos dons espirituais. Então Jesus está voltando, olha aí os dons espirituais. Hoje isso vai voltar a acontecer e brilhar no coração das pessoas por causa da pregação do Evangelho do Reino. Amém. Porque a pregação do Evangelho do Reino vai aquecer o nosso coração como aqueceu o meu há 24 anos atrás, com respeito à certeza do reino de Deus, a certeza de que o Senhor nos chamou para reino e sacerdote, para fazermos a vontade do Pai e ministrarmos a favor das nações. Entendeu? A palavra do reino é uma palavra muito grande. Não é só falar que Jesus vem para reinar. São muitos detalhes riquíssimos. E a gente vai procurar ensinar vocês a amar os profetas, né? Quem aqui hoje ouve, né? Graças a Deus, acompanho lá as ministrações lá na sua igreja no YouTube, né? Tem o estudo de Naum, tem o estudo de Obadias, eles fazem isso, glória a Deus por isso, né? Mas tem muitas igrejas que não fazem isso não. Se você falar assim, ó, abra para mim Miqueias. Quem é Miqueias? Deixa eu ver aqui Miqueias, que conversa essa de Miqueias? Tem isso na Bíblia? Bem Miqueias, mal Miqueias. Tem a do Zacarias também, né? Zacarias é dos Trapalhões, pô. É dos Trapalhões. As pessoas não entendem, né? Abrem Naum, não sei onde está Naum. Você não sabe nem eu. Onde é que está Ageu? Você não sabe nem eu. O pessoal não lê esses profetas, ficam lá tudo lá parado, lá, stand-by, né? Mas
nós lemos e estudamos esses profetas assim, ó, e a gente entende o que eles estão falando. Ele só pega a história do personagem para fazer uma ilustração, uma mensagem. Pega só a história Para fazer ilustração devocional. emocional. Não pega o que eles falaram, o que Deus falou por meio deles. Não era simplesmente para aquele tempo. Algumas coisas que foram profetizadas já aconteceram, outras ainda não. Então, é nessas que a gente procura. E tem outra, os profetas, eles anunciam o tempo inteiro a vinda de Jesus. Todos eles. Só que eles não falam assim, né? Volta de Jesus, né? Vinda de Jesus. Eles falam uma outra palavrinha. Qual é a palavrinha que eles falam? O dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia da vingança, né? O dia de Deus, o dia do Senhor. Todos eles falam, ai daquele dia, né? O dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor está vindo, o dia do Senhor é breve. Todos eles falam sobre o dia do Senhor, todos eles. Eles não falavam o nome de Jesus, porque para eles ainda não tinha tido esse ensino, mas falavam Senhor, porque Jesus Ele é Senhor, né? falava da majestade, da soberania daquele Que viria, que era Jesus. Então, dá para a gente estudar os profetas, ler os profetas assim de uma maneira que você vai se identificar com eles, né? E esse seminário, você que está em casa, tá? Desculpa não estar dando tanta atenção ali para você hoje, tá? Porque eu fico falando na live e fico olhando os comentários, o pessoal vai falando. Não, eles estão falando, estou vendo aqui, né? Estou vendo aqui, eles estão ali, né, apreciando muito essa aula, e eu tenho certeza que Deus falou, né, ao coração de vocês. Para quem está fazendo online, quinta-feira, às 7h30, a gente volta, né, para a nossa segunda aula, vamos falar sobre o reino de Deus. Aí a gente vai mostrar como que a Bíblia ela fala do reino desde o Gênesis até o Apocalipse. Se a Bíblia fala do reino, então é só Apocalipse? Não, a gente vai mostrar para vocês em todo, não é todos os textos, claro, né, mas os textos mais chaves, né, os textos chaves, desde o Gênesis até o Apocalipse, como que o reino de Deus ele é priorizado em toda a Bíblia. Não à toa Jesus mandou priorizar o quê? O reino de Deus. Tá? Reino é uma palavra que aparece 128 vezes, mais de 128 vezes só no Novo Testamento. Veja como a Bíblia ela prioriza essa questão de reino de Deus. E nós vamos priorizar também em nome de Jesus. Amém? Eu quero me despedir do pessoal lá que está online. Obrigado por vocês estarem aí. Não deixe de pegarem a apostila que está lá no Google Classroom. Onde é que eu acho esse link do Google Classroom? Nos meus comentários está aí uma tarja azul, onde tem um link. É só clicar ali nesse comentário fixado, que você vai entrar direto lá e você vai pegar a apostila, o slide. Tem um livro que eu deixei lá da história da igreja, tá, para você poder baixar também. E aí você vai ter acesso, né, a essa primeira aula. E na quinta-feira que vem, a gente volta com nesse mesmo Reino Canal, Reino Horário, nesse mesmo Reino Programa. Fique na paz, queridos. Tchau. Então, irmãos,